Olá a todos, eu sou Natanael Costa, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e este trabalho ele surgiu de uma colaboração que nós temos com pesquisadores do Instituto Riken, no Japão, e na CISA, em Trieste, na Itália. Este trabalho, basicamente, ele busca analisar como é que as propriedades eletrônicas, em particular o surgimento de ordem de longo alcance, são afetadas quando você leva em consideração não apenas as interações colombianas, de repulsão colombianas entre elétrons, mas também aquelas interações indiretas conduzidas por exemplo, por interação elétron-fônon. E, obviamente, que a natureza é cheia de exemplos desse tipo. Né? Os dicalcogenetos de metais de transição são um excelente exemplo, que eles, inclusive, as fortes correlações elétron-fônon que existem nesses materiais levam, inclusive, à formação de ordenamento espacial de carga do tipo CDW. Mas, de certa forma, a nossa maior motivação desse trabalho é ir na direção do grafeno. Nós sabemos, por exemplo, que o grafeno bicamada ele tem o surgimento de algumas fases que são fases que vêm de fortes correlações eletrônicas, como, por exemplo, o surgimento de uma fase de Mott ou o surgimento de uma fase supercondutora. Esta fase supercondutora do grafeno bicamada, em particular, já é, de certa forma, um consenso que ela vem de interações elétron-fônon. Então, de certa maneira, não é adequado desprezar as interações elétron-fônon. E o que nós buscamos aqui é tentar analisar isso de um ponto de vista mais fundamental, certo? Num ponto de vista de correlações eletrônicas, de sistemas fortemente correlacionados. Para isso, nós analisamos a rede Honeycomb, no qual nós incluímos em cada sítio graus de liberdade de fônons, como mostrado aqui nessa figura, e nós temos elétrons que podem fazer saltos eletrônicos entre orbitais e, eventualmente, podem interagir, né, ou por repulsão colombiana ou por uma interação mediada por fônons, de forma a levar ou não num sistema ordenado. Nós analisamos isso usando técnicas não enviesadas, como simulações de Monte Carlo quântico. E os nossos principais resultados estão mostrados nessas duas figuras aqui ao lado. Primeiro, nós conseguimos apresentar um diagrama de fases, no qual nós mostramos que se você tem um sistema, se seu sistema tem uma interação elétron-elétron muito mais forte do que a interação elétron-fônon, você acaba levando num sistema de ordenamento de spin, ou seja, num sistema em que você tem antiferromagnetismo. Se você tem uma interação elétron-fônon muito mais intensa do que uma interação elétron-elétron, você acaba obtendo um ordenamento de carga, algo do tipo, por exemplo, um CDW. E como essas duas interações elas competem entre si, você acaba tendo uma região entre essas fases, que é uma região que não é ordenada, é uma região que é altamente correlacionada, mas ela não tem ordem de longo alcance. Eventualmente, isso pode levar à supercondutividade, mas dentro deste intervalo de parâmetros, nós não observamos isso. Além disso, e mais importante do que isso, de certa forma, foi que nós observamos que esses pontos de transição eles são fortemente afetados pela frequência de fônons. Então, como mostrado nessa figura aqui abaixo, você nota que essas linhas de transição, esses pontos de transição de fase quântica, elas são altamente afetadas pela frequência de fônons. Então, você pode mudar muito a sua transição, mudando a sua frequência de fônons. E é importante levar isso em consideração, porque se você tem interação elétron-fônon no grafeno bicamada, por exemplo, isso pode afetar muito o teu diagrama de fases e pode levar num sistema que ele pode estar mais perto ou mais longe de uma fase ordenada. Então, é por isso que é importante não desprezar essas fases, principalmente em sistemas do tipo Honeycomb. Esses resultados foram publicados recentemente na revista Physical Review Letters, e eu convido vocês a lerem o artigo, que vocês podem encontrar aqui na descrição do link e no texto anexado ao vídeo. Eu agradeço
e obrigado pela atenção de todos.